Olá, amigos, a paz perfeita vos seja multiplicada na tarde desse dia. Eu quero aqui vir trazer uma meditação para as nossas vidas na tarde desse dia. Dia esse que passamos por um Natal abençoado, passamos aí com a nossa família e glória a Deus que chegamos até aqui e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Me chamo André Luiz, pastor André Luiz, e vim nessa tarde trazer uma palavra de meditação para o meu e o teu coração e para que venhamos entrar um ano de 2020 com, não como as pessoas dizem aí, com o pé direito, mas entrar com os dois pés e a cabeça firmada nos céus, da onde vem o nosso socorro. Eu queria meditar com você num texto da palavra do Senhor, no livro de Salmos de número 92, e o verso é o verso de número 12 até o verso de número 14. Diz assim a palavra preciosa do nosso Senhor, nosso Deus: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor, cheios de seiva e de vigor, cheio da presença do Eterno. Amados, você parou para meditar que nesse ano de 2019 foi um ano difícil, um ano em que você passou por muitas privações, muitas intempéries, muitas tempestades, muitas lutas, muito sufoco. Mas você parou para perceber que Deus a todo momento tem te dado o livramento e trazido até você o escape, trazido até você aquilo que você precisava e suprido a sua necessidade? Olha só que algo tremendo. O salmista vem escrever esse texto dizendo que o justo florescerá como a palmeira. Olha só que coisa interessante, ele nos comparar como a palmeira. E primeiro eu quero aqui destacar a palavra justo. Quem é justo? Justo é aquele que foi justificado por Cristo na cruz do Calvário. Foi aquele que foi chamado por Deus e foi inserido na videira. Foi aquele, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Foi aquele que foi justificado pela cruz, pela morte de Jesus, pelo grande sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ele disse que o justo, o que é justificado, o que crê no Senhor, o que crê no nosso Deus, aquele que está arraigado no nosso Senhor Jesus, esse justo, ele florescerá como a palmeira no deserto. Olha que coisa interessante. Eu estava observando a palmeira e andando pelos bairros do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, nós vemos aquelas palmeiras grandes, né? E nós ficamos olhando para elas assim de uma forma muito surpreso, porque ela é tão alta, né? E você pode perceber que os ventos que dão e a campo aberto, principalmente aquelas que estão ali margeadas na praia, que estão ali plantadas nesses locais, o vento vem, quando vem um vento impetuoso, né, vem um vento forte, né, ele vem contra ela. É interessante que ela enverga. Eu já cheguei a perceber numa época em que estava chovendo e o vento era muito forte, no aterro do Flamengo, e eu fiquei olhando reparando aquelas palmeiras, como que elas envergavam, iam, voltavam. Interessante, né? Que elas não quebravam. Mas olha aqui que o salmista ele vem nos trazer de aprendizado para nossas vidas, para que entremos no 2020 ligados no Senhor e entendamos que só assim, do que o salmista vai dizer aqui, que nós podemos chegar ao objetivo e alcançarmos vitória. Olha aqui, ó. Ele diz assim: e o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Você sabe como é que é o cedro no Líbano? Como é que é a postura do cedro no Líbano? O cedro no Líbano, ele é uma planta que cresce
aproximadamente, nos seus primeiros 3 anos, ela cresce 3 centímetros para cima e 1,5 metro a sua raiz na profundidade. O que a gente aprende com isso, gente? O que a gente aprende com isso? A gente aprende que nós não temos que aparecer. Nós aprendemos que quem tem que aparecer é o nosso Senhor. Mas enquanto estamos no anonimato, nós venhamos criar raízes espirituais. Por quê? A palmeira e o cedro do Líbano, eles crescem na altura de aproximadamente 40 metros. Mas a sua raiz primeiro cresce para baixo, primeiro se aprofunda no solo. Para quê? Para dar sustentação àquilo que vai aparecer para cima. Gente, olha só que interessante. Tem tanta gente querendo se aparecer, tem tanta gente querendo se destacar, tem tanta gente querendo dizer eu sou fulano, sou beltrano. Gente, e a raiz é muito frágil, a raiz é superficial. E o nosso Deus está nos ensinando, por intermédio do salmista, nos ensinando o seguinte, gente: ainda que você não apareça, crie raízes espirituais. Ainda que você não esteja, alguém não esteja te percebendo, não esteja te vendo, não esteja se importando com você, glória a Deus por isso. Aprofunde as tuas raízes. Sabe por quê? Porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier as coisas loucas, vão soprar contra você, vai te balançar para um lado, para o outro, mas você tem raízes espirituais. Observe isso. O cedro no Líbano, ele cresce 1,5 metro para baixo e 3 centímetros ao ano para cima. Gente, que coisa linda. Deus nos comparando e nos ensinando o seguinte: olha, não cresça para cima. Poxa, vai ser até uma redundância, não crescer para cima. Pô, tem que crescer, tem que ser para cima. Não, cresça para baixo. Inverta os valores, cresça para baixo, porque é para baixo que você vai ter raízes espirituais. É para baixo que você vai ter a tua profundidade no solo. Sabe por quê? Qualquer palavra não vai te tirar da presença do Eterno. Qualquer palavra ou qualquer calúnia não vai te soprar para longe do Criador. Entenda isso. Deus está querendo nos comparar como o cedro do Líbano, nos ensinando: cresça para baixo. Cresça para baixo. Lembra de Mateus capítulo de número 7, não me falha a memória? Os 2 alicerces. Um pegou o seu alicerce, cavou na areia e afundou, fundamentou a sua casa. Cresceu, foi rápido, apareceu, todo mundo viu. Nossa, que casa linda, que casa bonita. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que veio o vento, veio a tempestade, soprou sobre ela e deu com ela com grande ímpeto, e foi tão grande a sua queda. Mas e o outro se aprofundou na rocha, quebrou a rocha, foi devagar entrando na rocha, fazendo a sua fundamentação na rocha, e aí então ele começou a construir em cima da rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio as coisas loucas desse mundo, deu sobre ela com grande ímpeto, diz o texto, e aí o que aconteceu? Ela permaneceu firme. Aonde está a sua raiz? Eu te pergunto nessa tarde, aonde está a tua raiz? Sua raiz está fundamentada no solo? A sua raiz está fundamentada em quê? A sua raiz está na rocha? A sua raiz está na terra, aonde qualquer um pode ver a sua raiz e qualquer vento pode te derrubar? Pense nisso. Aprofunde a tua raiz na rocha. E o cedro do Líbano, interessante, que ele vai se aprofundando no solo. E quando ele dá sobre a rocha, segundo alguns cientistas, quando ele dá sobre a rocha, a sua raiz, ela envolve-se na rocha e vai se aprofundando mais no solo, ou seja, abrace a tua vida na rocha eternal que se chama Cristo Jesus. Aí ninguém pode te derrubar, aí você pode se assegurar. Sabe por quê? Vai bater os ventos, vão bater os rios, vão bater a tempestade, as calúnias dessa vida, a adversidade dessas vidas. Ei, as pessoas falsas que se aproximam de você não vão conseguir te derrubar. Por quê? Porque a sua vida está fundamentada na rocha e a sua raiz está aparamentada pelo Senhor nosso Deus. Guarde isso para a tua vida. Não entramos nem naquilo que a gente queria entrar, porque o tempo é muito curto e eu acredito que esse vídeo vai ficar muito longo, mas só para você meditar e entrar esse ano de 2020 não com o pé direito nem com o pé esquerdo, entrar com a sua vida diante de Deus.
sabendo que o seu crescimento não tem que ser para cima, o seu crescimento tem que ser para baixo, aonde você vai fundamentar a tua vida no Senhor, seu Deus. Olha que coisa interessante que esse texto nos dá de lição. Florescerá nos atos do nosso Deus. E na velhice ainda, deixa eu falar aqui, na velhice ainda dará frutos viçosos, gostosos. Sabe por quê? Porque tem raiz. É a raiz que te alimenta. É a raiz que te mantém de pé. E aí eu pergunto, onde está a tua raiz? Pense bem nisso. Talvez você passou um ano de 2019 todo procurando para que alguém te veja. Ah, fulano tem que me ver, Beltrano tem que me ver, eu tenho que aparecer, eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer. Ei, não tem que fazer nada. Você tem que aprofundar a tua raiz no seu Deus. Aprofundar a sua raiz em terra boa, terra firme, e continuar aprofundando a sua raiz, porque enquanto você está no anonimato, Deus está fazendo você crescer espiritualmente. Entenda isso. Oh, glória a Deus. Assim foi com o nosso Senhor Jesus. Ficou 30 anos no anonimato. Apareceu com 12 anos no templo, ensinando no templo, depois não se viu mais. Por quê? Ele estava aprofundando a sua raiz. E aí depois vem Jesus aos 30 anos e começa a pregar, os sinais acontecendo. E a primeira coisa que Jesus fez, cumprindo as escrituras, ele foi lá até João Batista. João Batista, me batize. Aí João foi e batizou a Jesus. Aí João foi batizou a Jesus. E aí Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele. E a primeira coisa que Jesus encontra como principal na sua vida, no seu ministério, foi o quê? Ser lançado no deserto pelo Espírito Santo. Por quê? Porque estava com raiz. Porque estava fundamentado. E aí venceu o diabo no deserto. Foi conduzido, e algumas traduções dizem que ele foi impelido, imbuído ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi tentado, venceu. Meu irmão, preste atenção na sua vida. Nesse ano de 2020, entre com as suas raízes espirituais fundamentadas no Senhor teu Deus. Que Deus abençoe a tua vida, né, neste dia. Que Deus abençoe a tua vida nessa tarde. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério. Entre 2020, diante do seu Deus, aprofundando as tuas raízes nas coisas de Deus, para que Deus possa abençoar a tua vida. Fica a dica. André Luiz com você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Baruch Rabá Pichê Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor.